Você se cansa das pessoas, mais rápido do que gostaria. No começo funciona. Você entra na conversa, escuta, se envolve. Mas em pouco tempo, algo muda. Sua mente começa a sair. O interesse diminui, a energia cai, a vontade de continuar desaparece. Pausa curta. E não é uma escolha. Simplesmente acontece. Você ainda está ali, mas já não está mais presente. E isso se repete, com pessoas diferentes, em situações diferentes. O padrão é sempre o mesmo. Você começa, mas não sustenta. E isso incomoda. Porque nem sempre a interação foi ruim. Nada deu errado. Mesmo assim, você se desconecta. E isso levanta uma pergunta. Por que você sai quando ainda poderia continuar? No início, tudo parece normal. A conversa flui. Você responde rápido. Existe curiosidade. Você se permite entrar. Mas não demora. Algo muda. A troca perde força. As respostas ficam previsíveis. Nada te prende de verdade. E você percebe antes de todo mundo. Seu interesse começa a cair. Devagar, mas constante. Você continua ali, mas já não está mais dentro. Isso acontece em vários contextos. Com gente nova, com grupos, até com quem parecia interessante. E o padrão se repete. Você entra, mas não permanece. E isso cria uma sensação estranha. Como se você estivesse sempre um pouco distante. Observando, avaliando, tentando decidir se vale continuar. E na maioria das vezes, não vale. Então você recua. Não porque quer, mas porque não consegue sustentar. E isso muda a pergunta. Você realmente se cansa das pessoas? Ou só não encontra algo que te faça ficar? A explicação mais comum parece simples. As pessoas são rasas, as conversas não ajudam, nada aprende. Mas quando você olha melhor, não é tão direto assim. Porque isso não acontece com todo mundo, e nem o tempo todo. Existe um ponto exato em que você se desconecta, e esse ponto importa. Você não se cansa das pessoas. Você se cansa do que a interação começa a exigir de você. E isso muda tudo. No começo, é leve. Não exige muito. Não pede presença real. Mas depois muda. A conversa pede mais atenção, mais envolvimento, mais energia emocional. E é aí que o seu sistema reage, antes de você perceber. Ele reduz, diminui presença, corta interesse, cria distância. E isso levanta outra questão. O que começa a pesar quando a interação deixa de ser leve? A psicologia explica que o cérebro regula energia social. Ele avalia o tempo todo quanto isso exige e quanto isso retorna. Quando é leve, ele mantém. Quando pesa, ele reduz. O sistema nervoso reage assim. Se a interação exige demais ou entrega pouco, ele se desliga. Não como escolha, como proteção. Manter presença custa. Escutar com atenção. Responder com intenção. Se envolver de verdade. Tudo isso exige energia. E se o seu sistema já está sobrecarregado, qualquer aumento pesa mais. Então você ajusta, sem perceber. Diminui envolvimento, reduz presença, sai antes de se esgotar. E isso muda a leitura. Você está se cansando das pessoas ou reagindo ao esforço que a interação começa a exigir? Se você olha mais fundo, isso não é só sobre pessoas. É sobre como você funciona. Você percebe rápido quando não aprofunda. Sente quando não existe presença real. Nota quando precisa sustentar mais do que recebe. E isso cansa, porque você não entra pela metade. Ou faz sentido, ou perde força. O sistema nervoso funciona assim. Ele se engaja com significado e se desliga sem retorno. Simples. Mas existe outra camada. Experiências passadas. Relações que exigiram demais. Conversas que drenaram energia. Interações que não trouxeram conexão. O cérebro aprende e começa a economizar. Então você sai antes de se desgastar, antes de investir demais, antes de repetir o que já cansou. E isso vira padrão. Você entra, mas não sustenta. Isso protege, mas também limita, porque nem toda conexão começa intensa e nem toda troca mostra valor rápido. E talvez você esteja saindo cedo demais. Aqui aparece um custo silencioso. Você evita desgaste, mas também evita continuidade. A conversa começa, mas não evolui. A conexão surge, mas não amadurece. Porque você sai antes de aprofundar, antes de ajustar, antes de descobrir. E com o tempo, isso muda a percepção. Parece que nada encaixa, que ninguém realmente conecta. Mas talvez não seja só isso. Talvez exista um limite interno, um ponto onde você para, mesmo quando ainda poderia existir algo. E isso cria uma tensão.
Você evita o que te cansa, mas também pode estar evitando o tempo necessário para que algo deixe de ser superficial. E aqui entra uma parte mais delicada. Isso pode ser cuidado, mas também pode ser defesa, porque preservar energia é importante, mas sair antes de se envolver é outra coisa. E a diferença nem sempre é clara. Às vezes você está respeitando o seu limite, outras vezes está evitando. O sistema nervoso reage assim. Quando algo exige mais presença, mais atenção, mais envolvimento, ele tenta te levar de volta para o seguro. E o seguro costuma ser o superficial, onde nada pesa, nada exige tanto, nada te expõe. Então você recua, sem perceber. Agora observa isso com mais clareza. Quando você começa a se cansar, em que momento isso acontece? No início ou quando a interação pede mais presença? Você perde interesse ou perde energia para sustentar? E uma pergunta mais direta: você se cansa das pessoas ou do esforço de se manter ali? Porque muitas vezes não é sobre o outro, é sobre o ponto em que a interação começa a exigir você de verdade. Se você tivesse mais energia, menos sobrecarga, mais espaço mental, você continuaria se cansando tão rápido ou conseguiria ficar mais? E essa resposta começa a separar duas coisas: cansaço real e padrão automático. Talvez você não se canse das pessoas. Talvez você esteja reagindo ao que elas ativam, à presença que exigem, à atenção que pedem, ao envolvimento que cresce. E isso muda tudo, porque não é sobre o outro, é sobre o ponto em que a conexão começa a ficar real. E enquanto isso não fica claro, o padrão continua. Você entra, se envolve um pouco e sai, sem entender. Mas agora a pergunta muda. Se não é só cansaço, porque o momento em que a conexão fica mais real é exatamente quando você quer sair. Se não é só sobre as pessoas, forçar interação não resolve. Porque o movimento é interno. Você pode tentar continuar, mas se o padrão está ativo, o cansaço volta. Mais sutil, mais silencioso. Então a questão não é aguentar mais, é entender o ponto exato em que você começa a sair. Porque sem isso, você muda o comportamento, mas não muda o padrão. No próximo vídeo, você vai entender como se envolver sem se sentir drenado e como sustentar conexões sem perder sua energia. Mas antes de sair daqui, fica uma última pergunta. Quando alguém começa a exigir mais de você, você realmente está cansado? Ou só ainda não percebeu que já decidiu ir embora?